Aí, muito bom. Pronto. Vamos lá. Bom, em la aulita passada, nós outros não sei falar espanhol. Na aula passada a gente viu imagens e tabelas, não é verdade? Foi isso, né? Imagens, tabelas, folha que vira, tamanho de folha. Na aula de hoje, nós vamos ver a respeito de... O que era mesmo? Margem, colunas e outros. Hoje nós vamos ver a respeito de margens, colunas duplas, hifenização, o que mais? Capa. E é isso. Ó, com o Word aberto aí, nós vamos utilizar aqui o nosso queridíssimo comandinho do Rand, 3,5. Pode ser outro número, não precisa ser esse. Então tá lá. E aí? Bom, primeira coisa que queria pedir para vocês aqui é transformar todo esse texto aqui em um texto justificado, para ficar mais fácil de mostrar o conteúdo da aula de hoje. Então, aqui, ó, pega o seu texto normal, vamos com o botão direito nele, modificar. E já seleciona aqui o texto justificado, tá? Justificado, deu um OK. Igual, rende. Aqui, ó. Deixa ter justificado. Tá gravando a aula? Tá gravando a aula. Por quê? Por causa que a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês hoje é a margem, tá? A margem, eu já falei sobre ela com vocês nas aulas anteriores. A margem é essa parte branca aqui em volta da folha que a gente não consegue escrever nela, né? Lembrando que isso que eu vou mostrar na próxima aula, tá? Mas aqui em cima, nem tudo isso daqui é margem. O pedacinho que está aqui em cima é o cabeçalho, tá? Isso a gente verá na próxima aula. Então, toda essa parte branca aqui em volta é a margem. Também tem margem aqui no finalzinho da folha, tá? É impressão minha ou a tela tá piscando um pouquinho? Dá uma piscadinha, né? Não, acho que é o caso. Não sei. Enfim. Vocês estão percebendo, não tem problema. Bom, então tá lá. Essa margem aqui, nós podemos mudar ela, tá? Aumentar, diminuir. Para isso, nós vemos aqui em cima, em Layout. Em Layout, nós temos logo aqui no comecinho as margens, tá? E aí, eu pergunto para vocês. Para que vocês acham que serve a margem no documento? Oi? Tá fechando mesmo o negócio? Zoado, hein? Por que vocês acham que serve a margem no documento? Para ficar tudo junto? Não, não é isso. Vou perguntar para a Suelen, que vai saber me responder. Para que serve uma margem no documento, Suelen? Para que serve a margem?
A margem, os cantos? Isso, a margem é essa parte branca aqui em volta que a gente não consegue digitar em volta dela. Esse aqui é a margem. Para que serve Ué, isso? porque ela é uma folha para não sair do lugar, para você se manter dentro da folha. Faz sentido. É quase isso, mas não exatamente. Ó, as margens, pessoal, como a Suelen disse, também serve para você não sair da folha, digamos assim. E é Tem mais... tipo uma régua. Isso. Eu acho que aqui eu não tenho nenhum exemplo. Eu não vou ter nenhum exemplo aqui, tá? Comigo. Eu tinha um papel, mas não tem mais. Bom, estou sem documento aqui, tá? Mas, a princípio, a margem ela serve para... Por exemplo, na hora que você vai imprimir, se você deixar muito colado aqui, vamos voltar aqui para cá. Se você deixar isso daqui muito coladinho aqui no campo, primeiro que fica horrível, ficou feio. E segundo que a margem é uma questão de segurança, né? Para, tipo, se você colocar a folha um pouquinho torta na hora de imprimir, ele imprima, mesmo torto, e não vai cortar as palavras. Mas aí a gente não está falando de margem, a gente está falando de uma coisa chamada sangria. Se em algum momento vocês ouvirem falar de sangria, sangria é uma parte que está na folha feita para caso a impressão saia errado na sangria e não entre por dentro da folha, tá? A margem por si, além de deixar mais bonitinho, ela também tem um papel muito fundamental. Oi? As duas janelas, não sabe? Tá. Hã? Também traz 9. Tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Tchau. Então, voltando aqui. Essa margem aqui, ela... Como é que fala? Eu perdi o raciocínio. Além disso, uma coisa muito importante das margens é que elas também servem na hora de imprimir o documento. Já aconteceu com vocês de você imprimir alguma coisa e vai colar ou grampear e acontece isso daqui, ó, por exemplo. Esse aqui não vai servir. Olha só. Isso daqui, ó. Aqui na folha tem alguma coisa escrita, tá vendo? Mas às vezes você coloca uma coisa tão sem margem que o texto fica muito coladinho aqui no canto, e aí você cola as coisas e grampeia, quando vai virar acontece isso daqui, ó. Fica desse jeito muito coladinho e você começa a comer a letra aqui. Aqui não, aqui tem uma margem boa. Mas, por exemplo, se a margem fosse muito curta, acontecer isso daqui, ó. Você não conseguir ler o que está de cá. É isso que causa a margem. A margem é um respiro que a gente tem na folha para poder grampear, colar, grudar, encadernar. Algum de vocês já chegou a encadernar alguma coisa? Vocês imprimiram? Já? Já chegou a encadernar? Encadernação é quando a gente pega aqui na folha, a gente vai numa papelaria, coisa do tipo, e aqui no canto, ó, bem aqui nesse pedaço aqui, coloca 4 furos e aí passa aquela espiral de caderno aqui, para virar uma encadernação, né? Esses furos, eles são bem largos. Se a sua folha não tiver bastante espaço aqui do lado esquerdo para poder furar, ele vai furar em cima da letra. Então, a margem também serve para isso. Se a gente for precisar colar, grampear, grudar, encadernar, a gente ter esse espaço aqui feito para isso. Tudo bem? Então, a gente pode mudar aqui, ó, nas margens, o tamanho. Tem margem estreita, começa daqui, ó. Se eu clicar na margem estreita, ó, é muito pequenininho também na minha margem. Isso daqui não dá para colar nem grampear, porque é muito pequeno. Então, para que serve isso daqui? Se eu tiver um documento que eu não vou imprimir. Se eu tenho um documento que é feito para computador, eu não preciso de tanta margem, porque eu não vou colar com nada.
mesmo que seja mais de uma folha. Agora também tem aqui, por exemplo, ó, a margem larga. Essa margem larga aqui, ela é bem grandona para você poder colocar e grudar em vários tipos de arquivos. Só que, em modo geral, tipo aqui, ó, a margem normal que a gente está trabalhando, a gente pode deixar isso daqui melhor. Em vez de deixar esse espaço grandão para o lado direito, porque geralmente, quando a gente vai pegar alguma coisa, a gente pega do lado esquerdo. Eu posso vir aqui, ó, imagem personalizada, e escolher em cada canto quantos centímetros de margem vai ter. Então vamos fazer assim, ó. Vamos vir aqui na margem personalizada, vamos colocar na parte superior, vamos colocar bem pouca margem em cima, vamos colocar, 2 centímetros em cima. Inferior, que é na parte de baixo também, 2 centímetros. O lado direito, geralmente a gente não prega nem encaderna nada. Então a gente pode reduzir para 2 centímetros também. Já no canto esquerdo, o canto esquerdo é o lugar que a gente mais prega e encaderna as coisas por padrão. Então eu vou deixar aqui, ó, 3,2. Para ter um espaço legal ao lado esquerdo de grampear, colar ou encadernar. Ou juntar com uma outra folha. Aí eu posso dar um OK. E aí, se você reparar, em cima e do lado vai ficar menorzinho. Na esquerda vai ficar bem maior, que é o lugar que eu devo de pregar as coisas aqui na minha folha com uma outra, tá bom? Lembrando, em cima com uma margem um pouco maior por causa do cabeçalho. Então, tá aí. Margens. Margens servem para isso. Tanto para organização, para deixar mais bonito esteticamente, quanto para eu ter um espaço de colar ou mudar. Lembrando que algumas folhas são assim, ó. Não essas, né? Mas tem umas folhas que, em vez da gente abrir de lado desse jeito assim, a gente abre de assim, ó, para cima. Então, se você faz um relatório para poder abrir por cima, você coloca a margem em cima e não nos cantos. Tá bom? Tá aí, margem. Outra coisa que a gente vai ver hoje, colunas. Olha só. Aqui eu tenho 3 parágrafos, né? 1, 2, 3. Pega um parágrafo aí, pode ser o do meio aqui, ó. Seleciona todo ele. 3 cliques você pega. Pega esse parágrafo aqui do meio. Por padrão, tudo que a gente escreve no Word está em uma coluna. Só que a gente pode trabalhar com mais de uma coluna também. Aqui, ó. Selecionou? Vem aqui no Layout. Você já está aqui, né? Layout. Vem aqui, ó. Tá vendo aqui? Colunas. Nós podemos trabalhar, ó, com mais de uma coluna. Uma coluna é o padrão, mas nós podemos dividir em 2. Ou então, se você quiser, 3. E aí eu te pergunto, novamente, por que você faria isso? Por que você dividiria um texto em 2 colunas? Por que dividir o texto em 2 colunas? Bom, isso daí já é devido ao espaço e também à estética. Quando você usa um texto em 2 colunas, como esse daqui, você tem um texto mais, digamos assim, mais formal. Então, para trabalhos acadêmicos, artigos científicos, é interessante você usar em 2 colunas. 3 colunas já não é um indicado, tá? Mas se você quiser, você pode trabalhar nisso daí também. Quanto mais colunas, é melhor para texto pequeno. Porque, olha só, imagina só que você tem uma coluna só para letras muito pequenininhas como essas daqui, ó. Se você tem letra muito pequena, fica uma linha muito grande. Você demora muito tempo para ler uma linha só, porque as letras são pequenas. Mas se você colocar isso daqui em 2 colunas, fica melhor. Você aproveita melhor o espaço com as letras menores. Isso também serve... Em qual lugar que você já viu coluna dupla? Qual lugar você já viram colunas duplas ou triplas? Onde? Jornal. Por quê? Porque a folha do jornal é tipo... Uma folha de jornal dá 2 ou 3 folhas comuns como essa daqui.
Agora, imagina só uma folha de jornal que tivesse tudo em uma linha só. Se tivesse só tudo em uma coluna. Imagina só uma linha desse tamanho, ó. Uma linha gigantesca para você poder ler. É muito ruim. Então, a gente divide em colunas. Para revista, também é assim. Inclusive, em jornal, é mais do que uma coluna. É mais do que duas e mais do que três. Às vezes, no jornal, a gente tem 5 colunas. Aqui, ó. Colunas mais colunas. Eu posso dividir em quantas colunas eu quiser, ó. Em 10 colunas. Olha lá. Para uma folha pequena, é horrível. Mas a situação muda se você fizer aquele negócio que nós fizemos na aula passada, que é orientação deitar. Se eu deitar, se bem que ele bagunçou tudo, né? Vamos lá. Vou eu deitar primeiro. Cadê coluna? Orientação. Vou deitar. E aí também, como eu deitei, aí ficou menor ainda o espaço, né? Tive que juntar tudo em um lugar só. Aí. 2. Ficou muito grande ainda o parágrafo. 3. Melhorou, mas ainda está grande. O ideal é que seria 4 ou 5. Eu tenho espaço para isso, tá bom? Mas falei muito grande, para não ficar um parágrafo gigantesco, uma linha gigante, eu posso colocar em colunas, fica mais bonito. Eu já vi uma vez, a última vez que eu vi, inclusive, isso fora no jornal, foi numa revista. Tinha uma revista de turismo que eu tinha visto. Aí a revista, ela era assim, ó. Ela era em uma folha, a gente está vendo a revista aqui, né? Normal. Mas em uma folha tinha uma paisagem, acho que era Angra dos Reis. E como a paisagem era muito grande, a folha era assim. Você tinha que virar a revista, aí ficava inteirinho aqui, assim, ó, a imagem. E aí sobrava só um pedacinho desse tamanhozinho para poder falar sobre Angra dos Reis. Em vez de colocar 2 linhas gigantes, eles dividiram em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 8. Para ficar menores linhas e caber mais no texto. Entenderam? Então, está aí o motivo da gente trabalhar com mais de uma coluna. No caso, mais de 2 ou 3 para uma folha comum. Tudo bem? Eu vou deixar um pedaço aqui em coluna dupla. Deixe o seu também um pedacinho aí em 2 colunas. E agora eu quero mostrar para vocês a respeito da hifenização. Tá aqui, ó, hifenização. Hifenização vem de hífen. O que é hífen mesmo? O que é hífen, Elimar? Você lembra? O que é um hífen? É o tracinho, tá? Tipo aqui, ó. Aqui, ó. Palavra-chave. Esse tracinho aqui é um hífen. Não confundir com underline. Opa, nada a ver, tá? Hífen é hífen, underline, underline. Então tá lá. Bom, se vocês... Sabe como a gente está escrevendo alguma coisa em alguma folha, está escrevendo uma palavra, aí a palavra não cabe na folha, o que você faz? Por exemplo, você vai escrever processo. Aí escreve pro, tracinho, na linha de baixo, cesso. Sabe? Quando não cabe, a gente coloca um tracinho e continua na linha de baixo. Dá para fazer isso aqui no Word também. Se você olhar, não tem nenhum hífen aqui, né? Porque o Word faz o possível para poder caber. Mas se você olhar aqui, por exemplo, ó, aqui, ó. Olha o tamanho desse espaço aqui. Cabe quase 2 dedos meu aqui. Pega essa linha do cabe mal cabe 1. Tá vendo? Então, o Word ele aumenta os espaços para poder caber uma linha ali. Mas a gente pode aproveitar melhor esses espaços colocando hífen. Se você clicar aqui na hifenização, você tem nenhuma, automático, manual. Manual é para você ir em lugar por lugar e colocar você mesmo o hífen, mas aí vai demorar pra caramba. É mais fácil a gente clicar aqui e selecionar automático. Coloca automático no seu e vê se ele colocou hífen agora nas palavras. Tipo aqui no meu, né? Ele colocou desejados, coordenadas, escolher. Pode, né? Tudo, né? Beleza? Por
Por que a gente utilizaria isso daqui no dia a dia? No dia a dia, não. Em qual momento que a gente utilizaria isso daqui no documento? E aí? Oi? Isso daqui é para economizar espaço. No nosso caso, como a gente só tinha só esse textinho, quase não dá para ver. Mas imagina que você vai imprimir 10 folhas numa empresa. Primeira coisa, vou imprimir 10 folhas? Vou. Vou colar essas 10 folhas? Não. Então, tira a margem. Porque quando você economiza a margem, não sobra mais espaço na folha. Que bagunçou tudo. Tava, né? Beleza. Quantas folhas que deu? Ah, de 10 foi para 8 folhas, que economizou bastante folha. Ok. Coloca a infinização, às vezes de 8 folhas vai para 7 folhas. Então, tudo isso é para você poder enxugar, para você economizar espaço na hora de imprimir. Porque imprimir gasta tinta e papel. Entende? Às vezes também acontece isso daqui, ó. Às vezes acontece isso daqui que dá vontade de morrer, ó. Você acabou de escrever um documento, deu uma folha certinho, mas aí ficou faltando um pedacinho aqui embaixo. Você não consegue apagar nada para poder caber melhor. Aí fica só esse tequinho aqui. O que você pode fazer? Coloca a infinização. Às vezes a infinização ocupa o espaço certinho que precisa para poder tirar essa folha daqui e ficar tudo em uma folha só. Vamos tirar a infinização, deixa eu ver. Nenhuma. Aqui quase não fez diferença, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui. Nem que não, aqui tá bem... Vamos ver, infinização. Não. Aqui, ó, D. Tá bem justinho aqui, né? Bom, não vai dar não diferença. Mas entende? Às vezes é o mínimo que você precisa para ele voltar para uma folha só e economizar espaço, tempo e dinheiro. Tá certo? Então é isso. Margem, colunas e infinização. Tudo bem? E para a gente finalizar a nossa aula, vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Se você precisasse escrever um texto em outra folha, por exemplo, eu escrevi aqui numa folha legal. Quero continuar escrevendo, mas em outra folha. Como que você pode fazer isso? Normalmente, a gente poderia fazer assim, ó. Eu vou dando um Enter até ele criar uma outra folha. Opa, beleza, tenho duas folhas. Aí eu posso escrever, né? Só que isso daqui dá um problemão. Olha só. Imagina que tem duas folhas. Você foi dando um Enter, Enter. E aí você pega e fala, não, peraí, eu vou excluir isso daqui. Eu vou excluir um pedacinho. Ih, rapaz. Olha a treta que deu. Aí você tem que voltar aqui e dar Enter para poder encaixar o texto de volta ali. Aí depois você vai e apaga mais um pouquinho aqui. Bagunçou de novo. O que acontece? Quando a gente dá Enter, a gente não está pulando uma folha, nós estamos criando espaço em branco. E se a gente deleta alguma coisa, esse espaço em branco que a gente deletou, tudo isso aqui de linha aqui, ó, vai subir aqui de linha. Então isso daqui dá muito problema, principalmente quando você faz um documento com 5 folhas, por exemplo, deleta uma coisinha e sobe tudo de novo. Então, não é assim que é feito, tá? Como que você faz, então, se você precisar pular uma folha? Você precisa parar dessa folha e ir para outra, segura Ctrl, ó, primeiro coloca o ponteiro aqui, né, no finalzinho, ó, que nem o meu. Ou aqui, embaixo. Opa. Ou aqui. Deixa o ponteiro no final, segura a tecla Ctrl e aperta a tecla Enter. Ctrl e Enter. Aí ele vai dividir a folha em duas. Ué, Conrado, não mudou nada. Mas aí que tá. Olha só. Opa. Range 5,5. A diferença de você apertar Ctrl Enter em vez de apertar só Enter é isso daqui, ó. Se eu apagar tudo isso, tá vendo que o meu texto não subiu? E melhor, olha só.
Se eu fosse escrever um monte de coisa, eu vou escrevendo. Opa! Escrevi. Chegou na outra folha. Tá vendo que ele não invade o espaço dessa folha aqui? Porque o Ctrl Enter, você está delimitando dois espaços. Ó, aqui é uma folha, Ctrl Enter, agora é outra seção. Você não vai invadir e nem vai voltar. Tudo bem? Conseguiram entender a diferença? Sim? Sim? Tranquilo? Beleza. Na aula de hoje, nós vimos margem, para que serve, colunas, quando que a gente usa, infinização, quando que a gente usa também isso daqui, os 2 e os 3, dá para poder aproveitar o espaço da folha, e o Ctrl Enter que divide em seções no nosso documento. Vai? Então agora, vamos ver aqui em cima todo mundo, em novo arquivo, quer dizer, novo documento para a atividade de hoje. Então, atividade. Crie um texto aleatório, né? Você vai usar ali o comandinho do range. Muito carinho, né? Crie um texto aleatório. Adicione margens de 2,2 centímetros quadrados. O que é 2,2 centímetros quadrados? Quadrado. Em cima, esquerda, embaixo, direita. Um quadrado. Ou seja, você vai colocar 2,2 centímetros em todos os cantos da folha. Isso que é quadrado, todos os cantos. Escolha um pedaço do seu texto para ser coluna dupla. Então, tá aí. Vamos lá. Você vai adicionar as margens. Depois você vai escolher um pedaço e vai colocar em coluna dupla. Depois pega outro pedaço, coloca coluna tripla. Para isso, pessoal, cria um texto grande. Aqui, ó, coloca assim, ó, 6,5 é um range legal. 6,5 é um ponto bom. Faça na infinização, tudo isso que nós vimos hoje. Agora, a parte da aula passada, que é colocar imagem. Você vai escolher um lugar para uma imagem. Isso nós vimos na aula passada. Imagem no meio do texto. Uma imagem é o seu documento no meio do texto. Meio do texto. Vai adicionar 3 títulos. Esses títulos nós vimos na segunda aula. Vai formatar para isso daqui, 17, a linha da direita. E aí você vai separar os títulos em uma folha separada. Ou seja, coloque, melhor, né? Coloque os títulos em uma folha, coloque os títulos em... Coloque os títulos... Melhor, peraí. Separe cada título em folhas diferentes. Que nem a gente fez, não é? Ctrl Enter, ele divide, não é? Então, você vai dividir em 3 folhas, cada folha vai dar um título. Ou seja, os títulos não vão ficar na mesma folha. Usa o Ctrl Enter para separar. Tudo bem? E aqui o texto normal. Hoje vocês têm mais tempo para poder fazer. Vocês têm 20 minutos para poder fazer, tá bom? Então, vocês já começam a perceber na aula de hoje que está ficando maior isso daqui, né?
cada aula que a gente vai passando, o número de coisas para vocês fazerem fica maior. Porque nós estamos na aula número 4, a gente usa a aula número 3, que é imagens, e a gente está usando a aula número 2, que é a formatação. Na próxima aula, a gente vai ver também, na próxima aula, as atividades vai englobar tudo isso daqui, mais que a gente aprendeu hoje, mais que a gente vai ver na próxima aula. Então, só vai subindo, tá? Sempre praticando o que a gente viu nas aulas anteriores, para a gente ver um documento completo no final do nosso curso. Espera um pouquinho. Então é isso. Galera que está assistindo aí a nossa aula gravada, tanto a Suelen aqui com a gente na aula ao vivo, quanto o pessoal que está vendo pelo YouTube, respondam os formulários. Os formulários têm a ver com o conteúdo da aula de hoje. E se puderem, compareçam aqui presencialmente para vocês treinarem isso que o pessoal está treinando, tá? Porque senão vocês vão estar perdendo bastante coisa. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço e tchau!